Oi pessoal, esse vídeo é especialmente para os professores, porque o que eu vou ensinar hoje pode muito bem ser usado pelas crianças, confeccionado junto com os pais em casa, não tem problema nenhum. Mas é um material pedagógico de um valor muito interessante, são as lupas geométricas. Eu já postei foto dessas lupas geométricas nas minhas redes sociais, mas hoje eu vou ensinar vocês a fazerem. Eu vou fazer uma, na verdade, para vocês entenderem o processo. Não é complicado, é só um pouco trabalhoso. Mas eu vou mandar para vocês, para quem me pedir, podem ser pais, professores, não importa. Eu vou mandar para vocês arquivos por e-mail com os moldes. Então a gente tem aqui o molde da moldura e o molde da tela transparente que vai aqui no meio para tornar a lupa uma lupa mesmo, né? E não só uma coisa com um buraquinho lá no formato da forma geométrica, tá? Para ficar uma brincadeira mais interessante para as crianças, elas se sentirem detetives, irem atrás de procurar aí os objetos que têm as formas correspondentes às das lupas, tá? Então quem me pedir por e-mail, quero molde, quero lupa geométrica, eu envio para vocês o molde das 4 lupas geométricas nas formas básicas, né? O círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado, que é o que eu vou fazer hoje aqui junto com vocês, tá bom? Só é importante ressaltar, isso especialmente para os professores, que as formas geométricas, elas não são aprendidas para que a criança decore o nome das formas geométricas. As formas geométricas, na educação infantil, elas têm uma função bem específica, que é a criança começar a entender alguns atributos, né, dos objetos que ela vai usar para fazer comparação, para fazer classificação. Então não é o conhecimento da forma em si, do nome da forma, o reconhecimento da forma, a associação entre o nome e o desenho da forma. Isso também é importante, isso também é legal. Todo ensinamento que envolve figuras geométricas vão servir mais tarde para o estudo da geometria, que é uma área importante e interessante da matemática, mas na educação infantil é importante que a gente consiga fazer a criança perceber alguns atributos dos objetos, para conseguir comparar com outros, para conseguir classificá-los, para conseguir identificá-los, e as formas geométricas vão servir para isso na educação infantil, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu molde da forma quadrada e vou recortar as duas partes, tá? Essa parte da moldura, vou só tirar aqui a parte de cima, tá escrito, tá? Pra você não se perder. A parte da moldura, eu preciso cortar do lado de fora e vou precisar cortar do lado de dentro também. Posso fazer isso com tesoura ou com o estilete e a régua, não tem problema nenhum, tá? Como é só um molde, eu posso amassar, dar um piquezinho para começar o corte aqui da parte de dentro, que vai ser a parte aberta. Se você quiser também, não precisa nem recortar, pode só passar por cima com carbono ou passar forte com lápis para marcar o papelão. Bom, o papelão, como eu sempre digo, eu uso o Craft 420, porque é o que eu estou acostumada a usar para confeccionar os meus jogos. Mas se você não tem o Craft 420, não quer comprar, até porque é uma folha grande, depende que você pode até encontrar em tamanhos menores também. Mas você pode usar o papel cartão, tá? Que é aquele colorido de um lado, cor de papelão do outro. Ele é o papel mais durinho desses que a gente tem na papelaria da escola, né? Do que as crianças costumam mandar, que a gente costuma pedir. Como são duas camadas unidas, ele vai ficar durinho de qualquer jeito, tá? Aconselho fazer vários também. Agora eu vou partir para a parte da telinha, né? Que é um quadradinho um pouquinho menor do que a nossa moldura. Eu aconselho para os professores ter alguns conjuntos, né? Pelo menos um, mas de preferência alguns conjuntos de lupas para brincar com as crianças de detetive das formas. Mas você tendo um só já é o suficiente para as crianças brincarem, se divertirem, mas é uma brincadeira dirigida, né? Porque você vai pedir para que elas investiguem e encontrem mesmo objetos com aquelas formas. Bom, então vamos lá. Esse molde aqui, que é o molde da moldura, eu vou tirar aqui no Craft 420. Eu vou tirar 2 vezes, tá? Que é pra colar uma na outra.
Posso fazer isso com um lápis, com uma canetinha, não importa. Aqui o acabamento é de menos, porque na verdade isso vai ser recortado e colado, né? Vou fazer com a canetinha só para vocês enxergarem melhor. Eu não tenho firmeza nas mãos, o papel é muito fininho, vai amassar. Usa régua, tá? A régua vai te ajudar a ter uma maior segurança aí. Só não vai dar pra fazer isso no círculo, né? O círculo é um pouco mais complicado mesmo. Mas também com o molde fica fácil, tá? Não é nada impossível, não. É bem simples, na verdade. Se você quiser também usar uma tampa, né? Alguma coisa redonda pra fazer o... Olha, pra mim a régua já é mais complicada do que fazer a mão livre. Mas é só pra mostrar pra vocês que existe a possibilidade. Então, no caso do círculo, quem quiser usar, em vez do molde, quiser usar um compasso, quiser usar uma tampa, tá? Fica à vontade. Então, já tirei o meu molde, vou recortar essa moldura 2 vezes, na verdade, né? Aqui eu tô recortando uma só, porque na verdade eu já tenho uma outra recortadinha aqui preparada para adiantar um pouquinho o processo para mostrar para vocês, tá? Mas como eu tô usando o mesmo molde, não corre o risco de ficar de tamanhos diferentes. Um detalhezinho ou outro, 1 milímetro ou outro, a gente acerta depois na hora do acabamento, tá? Aqui a parte do meio também posso fazer a mesma coisa. Furar com a tesoura, mas vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais durinho. Ou posso furar com o próprio estilete, para depois continuar recortando com a tesoura, né? Ou posso cortar direto com estilete régua, vai ser um pouco mais rápido e mais prático aí pra vocês, tá? Mas se não tiver estilete, quiser fazer direto com a tesoura também, dá tranquilo. Bom, depois que eu tiver as 2 molduras recortadas no papelão, como essas aqui, olha como elas se encaixam, né? Claro que essa parte que ficou com uma moldurinha meio vermelhinha aí, um risquinho, eu vou colocar pra dentro e aí não vai aparecer tanto, não vai fazer tanta diferença, tá? Depois eu preciso cortar o molde do quadradinho na folha transparente. O que é essa folha transparente? Essa folha transparente, na verdade, que ela já tá cortada, ela é uma folha de encadernação, tá? Eu comprei um pacote grande na Calunga, mas não tem necessidade nenhuma, você pode pegar do que você tem. Só digo para evitar aquelas que são riscadinhas, né, que tem uma textura, porque dificulta um pouco a visão da criança, e a ideia é ter uma visão limpa, porque ela vai procurar alguma coisa com essa lupa. Então, pegue uma capa de encadernação transparente ou um plástico mais durinho que você tenha, dá certo, tá? Só para vocês entenderem como foi feito. Bom, aqui tá o meu pedaço de capa transparente, é complicado, né? Ver coisa transparente no vídeo. Eu vou colocar por cima e aí, como é que eu faço para marcar? Bom, para marcar tem algumas opções. Eu posso pegar uma caneta de retro, que ela vai marcar e não vai apagar, depois eu tiro, né, colo um pouquinho por dentro, simplesmente que não precisa, porque não vai aparecer, tá? Ou posso pegar aquele furador que eu já mostrei pra vocês e marcar aqui em volta do meu molde. Então, o que que eu faço? Eu pego a régua e dou uma forçadinha com a ponta do furador, tá? É complicado pra ver, não é fácil marcar isso no papel transparente. Então, quem quiser usar a caneta de retro, fique à vontade, tá? É outra opção bem prática e possível também. Aqui você tem que procurar a todo momento a marcação, né, pra ajustar. Pronto. Terminei. Vamos ver se dá pra vocês enxergarem aí, olha, que tá feita uma marcação. Tá vendo? Tem um afundadinho aqui que dá bem pra gente ver e pra gente cortar. No vídeo não dá tão bem, mas vocês vão ver aí quando vocês estiverem fazendo. Mas como eu disse, pode usar tranquilamente a tesoura de retro, tá? Desculpa, a caneta de retro. Opa! Corto certinho e aí vai dar o tamanho exato que eu preciso pra colocar dentro da minha moldura. Deixa eu só passar essas coisas todas pra lá.
Bom, vamos ver se encaixa? Olha lá. Encaixou direitinho, né? Ela não passa e também não fica muito pequena, vocês vão entender por quê. Porque a gente vai precisar de uma margenzinha aí pra conseguir colar, prender ela aqui na moldura. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com uma fita dupla face, da mais fininha que você encontrar, tá? Um pedacinho de dupla face, não precisa ser em todos os lados, 2 lados já é o suficiente, só pra prender, porque depois a gente vai fazer o acabamento com durex colorido, então ele vai ficar bem presinho, tá? Não vai ter problema. Tiro a capinha da fita dupla face, olha, coloquei dos 2 lados, e aí eu vou prender, vou colar aqui a minha lente, né, vamos dizer assim, a parte transparente, olha. Fica bem presinha, tá? Bem firminha. E aí, pra colar a outra parte da moldura, pra prender a outra parte da moldura, eu também vou passar mais um pedacinho da fita dupla face. Aí, por uma questão de capricho, eu vou colocar nos 2 lados opostos que eu coloquei antes, tá? Coloquei nas laterais, agora eu vou colocar em cima e embaixo. Certo? E aí, eu vou prender a outra parte da moldura, encaixando ela o mais certinho possível, tá? Passa a mão, dá uma forçadinha e fica ok. Antes de prender o palitinho, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer o acabamento com durex colorido, tá? Se você não tiver durex colorido, não tem problema nenhum também, pode fazer com durex normal. Aqui não é tanto pra ficar divertido, claro que fica mais divertido com durex colorido, mais interessante visualmente pra criança. Mas é mais pra juntar as partes mesmo de forma eficiente, tá bom? Então, vamos lá. Ixi, peguei um sem ponta. Deixa eu ver um com ponta. Tá aqui. Muito simples, né? Eu vou passar, dando pra ver aí. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem em cima do branco. Fica mais fácil, né? Pronto. Ó, vou pôr na metade, mais ou menos na metade, pra conseguir virar. E aí eu passo uma vez só e já funciona pra eu unir as partes. Opa, ficou grudado no meu papel. Vamos lá. Olha, ponho na metade, tá? Tá vendo? Que dá pra eu dobrar. E aí eu vou dobrar aqui do outro lado pra dar o acabamento e já fechar direitinho aí as minhas laterais. Corto o excesso e vou fazer isso de todos os lados, tá bom? Como eu sempre digo, um acabamento bem feito torna o nosso brinquedo, o nosso material mais durável, tá? E nesse caso aqui também um pouco mais divertido, mais atrativo visualmente para as crianças, tá ok? Faltam mais 2 lados. E daí eu já vou passar pro cabinho. Não é difícil não, não é tão demorado, é que a gente não vai fazer uma só, né? Aqui a gente vai fazer uma só, mas vocês aí vão fazer as 4, que é importante ter as 4. Pelo menos um conjuntinho, tá? Com as 4 formas básicas. Se quiser fazer outras formas também, é só ir lá no Word, inserir formas, você vai encontrar outras formas para fazer os moldes e para depois recortar as lupas, tá bom? E montar, né? Tá aqui a nossa lupa no formato quadrado, já com a moldura. Agora vem a última parte, que é a parte do cabinho. Para fazer o cabinho, você pode usar um palito qualquer, um palito de sorvete normal. Eu gosto desse daqui, porque esse daqui, na verdade, ele é essa espátula de madeira para passar cera, né? Para as esteticistas que fazem depilação passarem a cera no corpo das mulheres, tal, das pessoas que estão fazendo depilação. Eu achei na loja de cosméticos, né? Que tem bastante hoje em dia, embora nesse momento a gente não possa procurá-las, né? Mas quando voltar a gente vai atrás.
mas por enquanto pode fazer com o que você tem, se você tiver palito de sorvete normal, tá? Esse daqui é legal porque ele é maior, ele é mais larguinho e também um pouquinho mais resistente, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir o palito com a régua, aqui eu já medi, tem 14, tá? E vou fazer uma marquinha aqui no meio, que no caso é o 7. Daí eu vou pegar o meu estilete, vou colocar de novo a minha plaquinha de corte aqui, para proteger meus papéis. E posso fazer isso com a régua ou sem. Vou forçar um pouquinho com o estilete aqui várias vezes, até eu conseguir deixar esse palito mais fininho possível para conseguir cortar. Como ele é durinho, tome cuidado com as mãos, tá? Depois que ele já tem bem marcadinho, você consegue cortar sem ficar um acabamento muito feio, muito rústico. Se ficar uma pontinha, ó, que nem essa daqui, aí fica fácil você tirar com a tesoura mesmo, tá? Ó, prontinho. Já tá retinho de novo aqui. E aí é só colar um no outro, mas na forma, né? Na lupa. Então, o que eu faço? Pode usar cola branca mesmo, tá? Ela só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Mas se quiser usar cola instantânea ou cola quente pra ir mais rápido também é uma opção. Eu passo um pouquinho aqui no meio, olha, embaixo, e prendo o palitinho sem passar pra lente, né? Só fico aqui no limite da moldura, tá? Não passo pra lente. E aí, quando tiver coladinho, eu vou pregar do outro lado o outro pedaço do palitinho. Aí eu passo no corpo do palitinho também pra pegar o palitinho no outro. A cola instantânea, na madeira, ela não é tão rápida não, tá? E nem tão eficaz. Por isso que vocês podem ver aqui que eu também passei um acabamento com durex colorido no palitinho. Na verdade, a ideia foi mais unir, bem unido, os dois pedaços de palitinho para ficar um cabo bem durável, né? Porque é onde as crianças vão mexer, na verdade. Bom, enquanto colo um pouquinho, eu já vou preparando o meu durex colorido para fazer esse acabamento. Escolham cores divertidas, da forma que ficar mais atrativo visualmente para as crianças, mais interessante, tá? Eu vou passar só aqui na parte de baixo, né? Não vou passar por cima de onde ele tá na moldura, não tem necessidade. No papelão ele vai grudar um pouquinho melhor do que a madeira na madeira. E aí eu vou fazendo aquele esquema que eu usei para os palitos do Cai Não Cai também. Vou prendendo o durex na diagonal para gastar menos material. Aqui embaixo, para fazer o acabamento bem bonitinho, também mesma técnica que eu usei lá no palitinho de algodão doce ou de churrasco do Cai Não Cai, tá? Eu vou cortar alguns pedaços menores e vou colar aqui embaixo para fazer esse acabamento. Aqui no caso, como é mais largo, eu vou precisar de mais pedacinhos de durex colorido, tá? Mas a ideia é ficar ele todo preenchidinho, bem bonitinho. Ainda falta mais uma pontinha aqui. Depois eu faço um acabamento final no... Opa! Eu faço um acabamento final na parte de cima do palitinho, tá? Olha. Tá aqui. A parte de baixo já tá toda revestida. E agora eu vou terminar aqui. É bem simples, tá? Como eu disse, é só uma questão de acabamento, mas o acabamento é importante para a durabilidade e é um atrativo visual bem interessante para a criança querer brincar, né? Querer usar o material que você está oferecendo, tá? Bom, é isso. É feita a nossa lupa geométrica no formato quadrado. Eu só quis fazer o processo todo junto com vocês, pelo menos de uma lupa, para vocês entenderem como é. É trabalhoso, mas na verdade é simples, tá? E aí, quem quiser pode mandar um e-mail pedindo, quero lupa geométrica, eu envio os moldes todos para vocês, são 4 folhas, né? O quadrado eu utilizei agora,
Mas aí tem o retângulo, o triângulo e o círculo, tudo certinho, facilitado para vocês, tá ok? Espero ter ajudado, espero que vocês aproveitem esse tempo para produzir material. E qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês. Muito obrigada!